Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Gente, como é que você vai imitar alguém se você não conhece essa pessoa? Não é verdade? Então aqui, ele está ensinando o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, não imitadores do mundo. Não é você querer copiar as pessoas que são do mundo por causa da moda, porque é legal, porque fala diferente. Não, esquece isso. Aqui tá falando em seja imitadores de Deus. Seja imitadores como filhos amados. Você quer ser filho de Deus, quer ser chamado filho de Deus? Então como é que você pode ser chamado filho de Deus e ter atitudes de pessoas que não são filhos de Deus, pessoas que são do mundo, pessoas que estão na carne, pessoas que andam segundo as suas vontades? Como eu estava dizendo, como é que você vai imitar alguém que você não conhece? Então, é necessário um passo a passo. É necessário você deixar de querer seguir as pessoas do mundo, deixar de querer seguir a sua própria vontade e você conhecer a Deus, você buscar a Deus, você buscar o Espírito Santo, você buscar a presença de Deus, você realmente conhecer a Deus, receber o Espírito Santo, e aí você aprender, não somente aprender como ser um cristão, mas você ser realmente filho de Deus, você realmente ter a consciência, a essência de Deus dentro de você, e aí você seguir aí a caminhada, né? Você seguir o que Jesus faria, você sempre se perguntar como Jesus se portaria diante dessa situação, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus precisa se portar diante de tal situação, diante de um conflito, diante de uma mentira, diante de uma situação grave que você precisa ser ali testemunho do Senhor, por mais que seja difícil. Como seria? Como que Jesus faria? Como é que uma mulher, um homem de Deus, como os heróis da fé reagiriam diante dessa situação? Você botar uma roupa e você olhar no espelho. Essa roupa agrada a Deus? Essa roupa é de uma mulher de Deus? É de um homem de Deus? Sim, gente, até isso você precisa olhar no espelho e se enxergar. Porque você é representante de Jesus aqui na terra. Você é representante de Deus. Então, como é que você vai andar na rua, as pessoas sabendo que você é um homem, uma mulher de Deus? Como é que você vai sair na rua vestido como um mundano, como uma pessoa que não é de Deus, como uma pessoa que não conhece a Deus, como uma pessoa que não representa a Deus na terra? Não que eles são diferentes de nós, não que somos melhores do que ele, nós não somos melhores do que ninguém. Todo ser humano é importante para Deus, tá? Todo ser humano é importante para Deus. Mas você, pelo fato de ser uma pessoa que representa Jesus aqui na terra, que representa Deus aqui na terra, você precisa ter uma postura como filho de Deus, para você chamar a atenção daqueles que não são filhos de Deus, daqueles que não são da presença de Deus, que não conhecem a Deus. Você precisa ser diferente, andar e agir diferente, se vestir diferente. Você precisa chamar essa atenção das pessoas, elas gostando ou não. Mas se agrada a Deus, você precisa mudar. Você precisa se olhar e ver. E isso aqui agrada a Deus, isso aqui tem uma postura de um homem ou de uma mulher de Deus. O que eu vou falar agora vai agradar a Deus? Porque quando você falar algo, por mais que você peça desculpa depois, você já falou. Então você precisa pensar antes, você precisa analisar antes do que você está falando para não magoar as pessoas, porque aquilo ali vai ficar marcado na vida daquela pessoa. Por mais que você se arrependa e peça desculpa depois, se aquilo for muito grave, o que você falar for muito rude, for muito ruim, você não sabe como é que aquela pessoa vai receber. Então, gente, tudo isso, porque será que Deus faria dessa forma? Então é necessário você se analisar. E andai em amor. Olha como está ensinando aqui. Sejais imitador de Deus. Mas Deus não é amor? Deus é amor. Mas não é amor do mundo. É um amor diferente, é o amor de Deus. E o que é o amor de Deus? O amor de Deus é uma decisão. Não é por mérito. Você não merece o amor de Deus. Nós não merecemos o amor de Deus. Você sabia disso? Não merecemos. Mas mesmo assim Ele nos ama.
O amor de Deus é amor sacrificial. O amor de Deus é aquele que, independente se você tem um retorno ou não, se você devolve a ele o verdadeiro amor ou não. Quantas pessoas não estão aí no mundo que Deus dá o livramento, que Deus cuida daquela pessoa, mesmo sem ela não estar nem aí para Deus, mesmo ela sem reconhecer que Deus é amor, que Deus é Deus, Deus está cuidando dela assim mesmo. Por quê? Porque ele é amor e o amor dele é sacrificial, o amor dele não depende do nosso amor. O amor de Deus, ele não depende de nós amarmos ele, de nós buscarmos a ele. O amor dele vai além disso. E esse é o amor que nós precisamos ter. O amor ao próximo, que Deus ele manda a gente ter, ele independe se a pessoa te ama, se a pessoa te respeita, se a pessoa cuida de você, se a pessoa te reconhece. É independente disso. O amor de Deus vai além de qualquer situação, vai além de qualquer coisa. E esse é o amor que nós devemos ter para o próximo. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, é isso, é um amor sacrificial, é um amor que dá sem querer nada em troca, sem precisar receber nada em troca. Você ama alguém, você não pode pensar assim, aquela pessoa, se eu fizer assim, a pessoa vai me amar. Se eu fizer assim, a pessoa vai gostar de mim. Não é esse amor que é o que Deus fala aqui. Se eu fizer isso por ela ou por ele, vai abençoar ela, vai cuidar dela. Mesmo que ela não reconheça, mesmo que ela nem saiba, mesmo que ela não reconheça. Eu quero que ela reconheça, eu quero que ela me veja, eu quero que ela saiba. Mas independente disso, eu vou fazer isso por ela, eu vou fazer isso por ele. Entende? O amor de Deus, ele não espera recompensa. Ele quer que você se volte para ele, sim. Mas vai além disso, ele não depende disso para te amar. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém os santos. Pois é, outra situação aqui. Fornicação e impureza e avareza. Fornicação é sexo fora do casamento, é sexo antes do casamento. É tudo. O casamento, o sexo dentro do casamento é relação conjugal, né? Só para começar. Então, fornicação, adultério, sexo fora do casamento, sexo antes do casamento, isso aí tá fora de cogitação. Deus não aceita. Isso não deve ser nem nomeado entre nós. Não deveria nem ser mencionado. Como assim? Como assim? Você já tá tendo relação com seu namorado, com a sua namorada antes do casamento? Ah, mas eu preciso saber, eu preciso... Não, você não precisa. Você não precisa saber como é que é, você não precisa saber se vai gostar, você não precisa. Relação conjugal é santa, o sexo é santo, Deus fez o sexo para ser santo. Não é dessa forma. Pesquise um pouco mais que você vai entender o que eu tô falando. Impureza, avareza, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que veio de uma maneira errada, veio de forma errada, tudo aquilo que vocês guarda para si mesmo. Avareza, né? Avareza é você não querer gastar, você não querer doar, você não querer ser generoso. Então você guarda para si mesmo, você é ser avarento. E impuro é tudo aquilo que é profano, aquilo que não tem nada a ver com Deus, aquilo tudo que põe malícia, que põe sujeira, põe carnalidade. Então nada disso, gente, nada disso tem que ser colocado no nosso meio. Muito pelo contrário, tem que ser retirado. Não tem que ser nem nomeado, não tem que ser nem mencionado, muito menos ser praticado. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graça. Então, tudo isso que eu falei aqui, torpezas, tolices, zombarias, por favor, né? Vamos respeitar o próximo, vamos cuidar do próximo, não vamos ser tolos, não vamos fazer votos de tolos, não vamos agir de maneira tola com a outra pessoa, vamos respeitar as pessoas, vamos respeitar a Deus, ter temor com as coisas de Deus. Zombar, implicar, zoar, tem certo tipo de brincadeiras, que não agrada a Deus.
Cuidado, você pode estar machucando alguém, você pode estar agindo de maneira burra com a outra pessoa, com o seu próximo. Desculpa falar assim, mas é verdade. Às vezes você pensa que está agradando, que está sendo legal, que está sendo maneiro, que está chamando a atenção das pessoas porque elas estão rindo, mas tem uma certa pessoa ali que pode estar sendo machucada, que pode estar sendo ferida por causa dessa brincadeirinha, que às vezes é tola, que às vezes é desnecessária. Então, cuidado com esse tipo de brincadeiras. Isso não é só adolescente que faz, não. Tem idosa, pessoas já de idade que continuam fazendo certo tipo de brincadeiras que não agrada a Deus. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você põe pra fora, porque você pode estar agindo de maneira tola e isso não agrada a Deus. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha só, olha como isso é pesado, olha como isso é grave. Então, cuidado com o que você faz. Não tem coisa que não deve ser nem mencionada, tem coisa que não deve ser nem falada, tem coisa que não deve ser nem imaginada. Então, cuidado com as impurezas. Coisas que pode estar dentro de você. Se limpa, se purifica, peça perdão a Deus. Vai num cantinho, só você e Deus, e muda sua postura, pede a Deus força para mudar o seu comportamento, pede a Deus para mudar os seus pensamentos. Às vezes o diabo está investindo na sua vida através de pensamentos impuros, através de sentimentos, coisas que vão te machucar e vão machucar outras pessoas também à sua volta, e você pode acabar perdendo a sua salvação. Olha o que falou aqui, ó. Não tem herança no reino de Deus. Então, perder a sua salvação, às vezes, por causa de uma coisa boba, você está fazendo tudo certinho, mas você está lá em fornicação, você está em pecado, ninguém sabe, só você. Não faça isso. Não perca aquilo que é mais valioso para nós, que é a nossa salvação. Então, busque ser imitador de Cristo. Busque fazer o que agrada a Deus. Para terminar aqui, 6 e 7. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Então, seja esperto. Se você quer ser legal, quer ser maneiro, seja esperto. Não seja tolo, não seja ingênuo. Ouça, mas também medite na palavra de Deus. Ouça as pessoas, respeite as pessoas, mas fique atento ao que a palavra de Deus diz. Fique atento ao que está acontecendo ao seu redor. Ore, busque, se consagre, se purifique para que Deus venha te dar discernimento e ouvir as pessoas certas. Trazer para sua vida as pessoas certas. Tá ok? Um grande beijo para você. Fica com Deus. Tchau, tchau.